Convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Amós, que se encontra na página 868 das Bíblias à vossa frente. O livro do profeta Amós. De uma forma simples, este livro pode ser dividido em 3 partes. Nós vimos na semana passada os primeiros 2 capítulos, que são compostos por oráculos contra nações, mas também contra os reinos de Judá e de Israel. Hoje vamos ver a segunda parte, composta pelos capítulos 3 a 6. E nesta segunda parte, vejam como ela está dividida em 3 palavras, ou 3 oráculos. Vejam como o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, todos começam da mesma forma, começam desta forma, ouvi esta palavra. E depois terminam ainda esta secção com aquilo que nós podemos chamar os 2 ais. No capítulo 5, ainda no versículo 18, começa por dizer um ai, e depois, no início do capítulo 6, um outro ai. Na semana passada, com base em Amós, capítulo 1 e capítulo 2, nós falámos sobre a justiça de Deus. E concluímos que a justiça de Deus, ela é santa, ela é imparcial, ela é apropriada e proporcional, ela é inescapável, mas também é paciente. E hoje vamos continuar este tema da justiça de Deus, enquanto Deus fala através de Amós contra Israel. E convido-vos a manterem as vossas Bíblias abertas, porque não temos oportunidade neste momento de ler os 4 capítulos de enfiada, portanto vamos ler várias passagens destes 4 versículos, portanto estejam atentos, mantenham as Bíblias abertas para poderem seguir. Vejam comigo, vamos começar logo nos primeiros 2 versículos do capítulo 3. Amós, capítulo 3, para quem não está habituado a abrir uma Bíblia, quando nós dizemos capítulo, são esses números grandes a negrito, e depois os versículos são os números pequenos ao longo do texto. Portanto, capítulo 3, versículos 1 e 2, lemos assim: Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Notem como neste capítulo é Deus que mais uma vez assume o protagonismo. Devemos reconhecer que no nosso dia-a-dia somos tentados a esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tantas vezes focados, os nossos olhos não conseguem ver para além daquilo que conseguem alcançar de forma natural. Muitas vezes vivemos distraídos no nosso dia-a-dia, sem conseguir reconhecer que Deus continua a agir. Mas mais uma vez Amós lembra-nos que Deus é um Deus presente, Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus que se preocupa com o mundo. E é exatamente porque Ele se preocupa que Ele, através de Amós, fala contra o seu povo, contra os descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó. É o povo, que nos diz o texto, que Ele salvou da escravidão do Egito. É o povo a quem Ele deu uma terra. E notem a acusação que Deus faz ao seu povo, no versículo 2, no início do versículo 2. Diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Este verbo conhecer nas Escrituras é mais do que saber coisas acerca de alguma coisa ou de uma pessoa. Conhecer implica relacionar. Quando diz que de todos os povos da terra apenas os conheceu a eles, significa que Deus os escolheu. Significa que foi apenas com eles que Deus fez uma aliança. O Deus criador e soberano sobre todas as coisas tinha escolhido Abraão e fez uma aliança com ele. Significa que Deus estendeu o seu amor, que Deus estendeu um afeto especial, um afeto particular por este povo. Foi a este povo que Ele se revelou. Foi a este povo que deu uma lei justa e perfeita. Foi no meio deste povo que Deus decidiu habitar. Não que Deus esteja limitado pelo espaço ou por um templo, mas que Deus prometeu estar presente de uma forma singular, que Deus prometeu estar ao lado deste povo.
Ironicamente, é este privilégio que é a base do seu julgamento. Vejam a segunda parte do versículo 2. Portanto, porque foi só a vocês que eu escolhi desta forma particular, portanto, todas as vossas injustiças eu visitarei sobre vós, ou julgarei. Notem como a responsabilidade do povo é grande, porque lhes foi dado um grande privilégio. Eles não foram escolhidos porque eram melhores, eles não foram escolhidos porque eram maiores do que os outros povos. Eles tinham sido escolhidos unicamente pela graça e pelo amor de Deus para viverem para Deus. Meus irmãos, este facto confronta-nos de uma forma muito pessoal e comunitária. Ainda hoje, nós precisamos ser lembrados que Deus se importa como nós vivemos. O facto de sermos povo de Deus não nos livra do seu julgamento. Pelo contrário, o nosso julgamento será mais rigoroso, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Queridos irmãos, não nos comparemos com o mundo. É muito fácil nos compararmos com o pior da sociedade à nossa volta. Pessoalmente, é claro que nós não somos o Hitler, não somos Stalin, não somos Mao Tse-tung. Mas é bom perguntarmos: qual é a tua referência de bondade e de justiça? O mundo ou Deus? Os valores do mundo ou os princípios da palavra de Deus? Nós somos chamados a viver perante Deus. Nós somos chamados a viver perante a sua santidade, a sua perfeição, perante a sua lei. Essa é a nossa referência. Ser melhor do que o mundo não é consolo nenhum para nós. Ser como Cristo, perfeitos como Ele. Esse deve ser o nosso desejo. E logo de seguida, depois desta acusação, Amós faz uma série de 7 perguntas retóricas. Notem dos versículos 3 a 6. Uma pergunta retórica é uma pergunta na qual a resposta é óbvia ou é implícita na própria pergunta. Notem como as primeiras 6 perguntas são retiradas da sua experiência diária e pretendem ser óbvias. Podem não ser óbvias para nós no século XXI, mas eram óbvias naquele tempo. E o objetivo é que este acumular de perguntas retóricas faça com que a 7ª pergunta, podendo não ser tão evidente, torne-se clara pelo acumular das outras 6. Notem os versículos 3 a 6, quando ele diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E a resposta seria: claro que não. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Claro que não. Tão certa como qualquer outra evidência, a soberania de Deus é real e inescapável. Deus não apenas está interessado e preocupado com a nossa vida, mas Ele também está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador, mas Ele é também o sustentador de todas as coisas. Nada lhe escapa e essa realidade é simplesmente assombrosa. O rei David expressa muito bem esta ideia no Salmo 139, que é tão querido nosso. Quando ele fala da forma como Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe. E quando ele diz no versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que coisa extraordinária! Que Deus sabe todas as coisas, mas Ele controla também todas as coisas, porque Ele decretou todas as coisas. Mas notem que o conhecimento que para David era de maravilha e salvação, aqui em Amós é uma visão aterradora do julgamento de Deus. O que vai suceder à cidade, diz Deus através de Amós, é mau, é destruição, não é salvação. E Amós afirma que será uma ação do próprio Deus. Tal como Deus fala através do profeta sem que as palavras deixem de ser as palavras de Deus, Deus também vai usar meios comuns, ou seja, outras nações, de uma forma soberana para julgar o seu povo. O seu julgamento não vai ser por acaso e a sua destruição não vai ser por acaso. Vejam os versículos 7 e 8 do capítulo 3. Certamente o Senhor Jeová não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão
quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Deus revela o que vai fazer através de Amós e de outros profetas. O povo deve responder em temor. O profeta não pode senão falar. E implicitamente o povo deve ouvir e responder de forma apropriada. Esta é a ironia na profecia de Amós. O Deus da aliança, o Deus que elegeu o povo, o Deus que salvou aquele mesmo povo do Egito, é o mesmo que os vai julgar. O Deus que eles estão tão orgulhosamente confiam e pensam estar do seu lado, é o Deus que afinal está contra eles. Isto significa que o facto de alguém estar certo de que tem a aprovação de Deus não é evidência de que Deus está por essa pessoa. Entendem? O facto de nós termos um sentimento e acharmos que Deus está do nosso lado, isso tem significado zero. O povo de Israel estava perfeitamente convencido de que Deus era por eles, quando na realidade estava contra eles. Meu irmão, minha irmã, será que tens tomado por garantida a salvação de Deus na tua vida? Alguma vez levas a graça de Deus de forma leviana? O que te leva a crer hoje que Deus está do teu lado e não contra ti? Como podemos ver em Amós, o teu sentimento não é suficiente. Podes simplesmente estar sinceramente errado. Lembremos-nos, meus irmãos, Amós foi escrito para o povo de Deus, o que significa que ainda hoje o livro é para a igreja, não é primeiramente para o mundo. Nós somos chamados a ouvir. Nas palavras do apóstolo Pedro, que nós lemos na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Quem tem por isso ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito continua a dizer à sua igreja. E nestes capítulos nós aprendemos pelo menos 3 coisas. A lei de Deus, o julgamento de Deus e a graça de Deus. A lei, o julgamento e a graça. Vejam como a lei de Deus está implícita em tudo aquilo que Deus diz através de Amós. Vejam o versículo 9 e 10 do capítulo 3. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. A ironia é a figura de estilo preferida de Amós. Sabem, a ironia acontece quando existe um contraste entre aquilo que é dito e aquilo que era esperado. A pessoa que ouve tem uma expectativa ou pensa de uma forma, mas o que é dito é exatamente o oposto. O que cria este efeito de surpresa. Pensem nisto, irmãos. O povo de Deus tinha sido escolhido como o meio de Deus para a salvação do mundo. Lembram-se disto? Quando Deus chama a Abraão, o que é que ele promete? Lemos em Gênesis 12, versículos 2 e 3. Quando Deus fala a Abraão e diz-lhe assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem, Deus elegeu Abraão e prometeu abençoá-lo e através dele abençoar todo o mundo. O que significa que Deus chama Abraão com uma tarefa única. Quando lemos em Gênesis 17, versículo 1, quando Deus diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O povo de Deus foi chamado a ser um exemplo para o mundo perdido, para um mundo em rebelião contra Deus, imerso em pecado e injustiça. O povo que deveria ser o exemplo da ordem no meio do caos, de justiça no meio da injustiça, de paz no meio da violência. Mas notem esta ironia. Asdod, que representa os filisteus, uma das suas cidades, e o Egito, são convocados para ver o quê? Eles não são convocados para ver ordem, não são convocados para ver paz ou justiça.
Eles são convocados, infelizmente, para verem violência, destruição e injustiça. Nestes capítulos, Deus acusa Israel de pelo menos 3 coisas: do seu orgulho, da sua injustiça e da sua idolatria. No seu orgulho, Israel estava a viver num momento de prosperidade único na sua história, talvez só comparável aos reinados de David e de Salomão. E na sua prosperidade, o povo tornou-se orgulhoso. Começou a considerar-se intocável e autossuficiente. E Deus acusa o povo de confiar na sua capacidade e riquezas em vez de confiar no seu Deus. Vejam o capítulo 6, vejam o versículo 1, que é quando Deus, através do profeta Amós, dá estes ais. No versículo 1, lemos no capítulo 6: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm nome entre as primeiras nações e os quais vêm à casa de Israel. Vejam ainda o versículo 4, 5 e 6. Ainda continua o ai: que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como David, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. E ainda o versículo 8: jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba ou pelo orgulho de Jacó e aborreço os seus palácios. Vejam o versículo 3 ainda: vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Notem como os líderes de Israel viviam na sua opulência, exclusivamente para o seu próprio prazer, em vez de reconhecerem o que Deus fez entre eles. Em vez de reconhecerem desde a sua libertação do Egito até à entrada da terra de Canaã, a sua preservação ao longo de séculos, eles tornaram-se arrogantes, orgulhosos, autoconfiantes, seguros em si mesmo. Consideravam-se imbatíveis. Em vez de darem glória a Deus, estavam cheios daquilo que nós costumamos dizer vanglória. Uma glória vã em si próprios. E notem como o orgulho é particularmente traiçoeiro ou enganador, porque é o próprio orgulho que impede que seja reconhecido. Mas eles também são acusados de injustiça. Tanto os líderes do povo como as mulheres são acusados pela injustiça social que vigorava em Israel. Num tempo de prosperidade única, infelizmente, a riqueza servia apenas a alguns. A lei que Deus tinha dado através de Moisés determinava, e lemos isto em várias partes da lei, mas lemos em Levítico 19:15, não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Uma justiça e equidade. Mas a lei também era explícita em muitas partes, mas lemos, por exemplo, em Deuteronômio 24:14, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. A lei estava cheia de princípios claros acerca de como os pobres, as viúvas e os estrangeiros deveriam ser tratados. Mas o que vemos em Israel eram os pobres a ser oprimidos, usados apenas para aumentar a riqueza dos poderosos, e a justiça estava apenas do lado daquele que tinha dinheiro. A desigualdade social passou a ser a grande marca deste povo. Vejam a linguagem crua de Amós. Ela é ofensiva, mas ela é apropriada. Vejam o capítulo 4, versículo 1. Quando as mulheres destes líderes são acusadas: ouvi estas palavras, ó vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados e que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Ou ainda vejam o capítulo 5, versículo 10, quando os líderes são confrontados, porque eles aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Versículo 12, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados à porta.
Eles eram orgulhosos, eles não cumpriam a lei, viviam em injustiça, mas praticavam também idolatria. Deus tinha também revelado ao povo a forma como ele desejava ser adorado, mas o povo decidiu adorar Deus à sua maneira. A ironia, notem, é que, sendo eles tão religiosos e supostamente fazendo todas as festas e sacrifícios em favor de Deus, é o Deus que eles dizem adorar que despreza todas as suas festas. Vejam Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5, quando de uma forma sarcástica Deus diz: vinde a Betel. Lembrem-se que o povo de Israel era-lhes determinado que fossem a Jerusalém para adorar, que fossem ao templo bem de Jerusalém, mas eles tinham construído outros altares. E então Deus, de forma sarcástica, diz: vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Vejam ainda no capítulo 5, versículos 21 a 23, quando de forma clara Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum para prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Quando vemos descrito o orgulho, a injustiça, a idolatria, vemos a acusação que Deus fez ao seu povo, e ela é simples, como lemos em Amós 2,4, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Bem diz o provérbio que nós lemos em Provérbios 16:18. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ponto número 2. O julgamento de Deus. Ponto número 1 foi o pecado, agora o julgamento. No julgamento de Deus, a ironia então torna-se em sarcasmo. Lembrem-se, a ironia é haver uma discrepância entre o que é dito e o que é esperado. No sarcasmo, esta ironia é mordaz, ela é cruel, ela é propositadamente ofensiva, porque é em resposta ao desprezo de Israel por Deus e pela sua lei. Deus responde com a inversão de todas as suas expectativas. Vejam como as grandes expectativas de Israel são invertidas uma a uma. Começa com a presença de Deus. A presença de Deus era uma das mais sublimes promessas de Deus ao seu povo. No centro da vida do povo estava o templo e estava a sua aliança. Estava a arca. Deus prometeu estar com o seu povo, Deus prometeu estar ao lado do seu povo, mas Deus prometeu também habitar no meio do seu povo, simbolizando a sua bênção sobre eles. Mas em Amós, a presença de Deus não se traduz mais em segurança. Traduz-se em julgamento. Vejam Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O povo não mais vai ter com Deus para se encontrar com Ele. É Deus que vem ao seu encontro para o julgar. Outro exemplo do sarcasmo encontra-se em Amós, capítulo 5, versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Esta expressão, passarei pelo meio de ti, é uma expressão de julgamento.
exatamente, lembrem-se, exatamente o oposto do que tinha acontecido no Egito. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13, quando Deus diz assim: e eu passarei pela terra do Egito, ou seja, Deus estava a dizer, eu vou julgar os egípcios por causa do seu pecado. E ele diz, e eu passarei pela terra ou pelo meio do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito. Desde homens até aos animais e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, diz Deus, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Mas agora notem que em Amós, Deus não passará mais por cima deles. Deus passará assim pelo meio deles. Eles vão ser julgados como os egípcios foram julgados. Ainda um outro exemplo é o do dia do Senhor. Israel esperava pelo seu Messias, o descendente de David que haveria de reinar para sempre. E o dia do Senhor seria um dia de salvação para todo o Israel. Um dia onde as nações ímpias seriam julgadas. Deus estabeleceria o seu reino universal, eterno e justo. O povo de Deus reinaria para sempre em perfeição. Seria um dia de festa, um dia de celebração. Mas em Amós este dia do Senhor toma outros contornos. Vejam Amós capítulo 5, versículos 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis o dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Finalmente, vemos também que o nome do Senhor, em vez de ser um nome a ser invocado, passa a ser um nome a ser temido. Desde Enoque, nós lemos no livro de Gênesis que os povos da terra eram exortados a invocar o nome do Senhor. Isto significava uma forma de adoração. Lemos o Salmo 18:3, por exemplo, quando diz: invocarei o nome do Senhor que é digno do louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Notem também que esta adoração significava segurança. O povo de Deus pode invocar o nome de Deus, que é a sua segurança. O povo de Deus sabe que pode confiar no seu Deus. Mas em Amós não é mais assim. Vejam o capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando diz: e acontecerá que ficando de resto 10 homens numa casa morrerão, e alguém tomará o seu tio ou o que o queima para levar os ossos para fora da casa e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, silêncio, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. O julgamento de Deus sobre Israel é final. O seu exílio e destruição são certas. Amós destrói todo o tipo de religião baseada em hipocrisia. O povo de Israel queria as bênçãos de Deus, mas não queria que Deus fosse o seu Senhor. Israel vivia de forma orgulhosa, como uma criança mimada que julga que tem o direito a ver todos os seus desejos cumpridos. Na prática, Israel pensava que Deus existia para os servir e não vice-versa. A sua adoração era hipócrita, porque era centrada neles mesmos e não em quem eles diziam adorar. Meus queridos irmãos, qual é a razão da nossa segurança? Quais as razões que tens para crer que podes invocar o nome de Deus e ser salvo? Como é que sabes que no dia do Senhor, no dia do julgamento final, Deus te vai aceitar? Por que é que tens a ousadia de invocar o nome do Senhor? Como Paulo escreveu aos Gálatas, lemos em Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Pensas tu que podes viver ao teu belo prazer? Pensas tu que podes desprezar a lei de Deus, viver no teu próprio egoísmo e satisfazer os teus desejos e achar que serás salvo? Deus não quer saber o quão religiosos nós somos. Deus não quer saber o quão seguros nos sentimos na vaidade dos nossos pensamentos. O desejo de Deus é simples. Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus deseja, queridos irmãos, Deus deseja que nós o adoremos. Deus deseja que nós nos juntemos para cantar louvores. Deus não despreza essas coisas, mas aquilo que Deus deseja é que a nossa adoração seja representada pela nossa vida. Que a nossa adoração comunitária deve ser a representação da forma como nós vivemos. Deus despreza qualquer tipo de adoração que é hipócrita, em que nós dizemos que adoramos Deus, mas vivemos para nós próprios. Em que nós dizemos que temos a nossa vida consagrada a Deus, mas não obedecemos à sua lei. Em que dizemos que Ele é a nossa salvação, mas confiamos em todas as coisas menos nele. Ponto número 3. A graça de Deus. Sabem, queridos irmãos, depois de tudo isto, algo que é fácil escapar enquanto lemos o livro de Amós é a graça de Deus. Talvez estás aqui hoje, talvez ouviste a minha exortação na semana passada e leste o livro de Amós durante esta semana, e talvez estejas estupefacto com o que eu acabei de dizer. Mas onde, Tiago? Onde é que está a graça de Deus nestes capítulos? Nestes capítulos só vejo condenação, não vejo esperança absolutamente nenhuma. Mas a graça de Deus está presente tanto de forma implícita como explícita. Notem em primeiro lugar, se o propósito de Deus fosse apenas julgar o seu povo, Ele não precisava de enviar o seu profeta. Deus poderia apenas destruir o povo como fez com as outras nações. Em primeiro lugar, se Deus envia o seu profeta é porque Ele deseja que o povo se arrependa. As palavras são duras, mas para eles entenderem a gravidade da sua situação. É verdade que as palavras são duras, é verdade que o julgamento aqui que nós temos de Deus é final. Já não existe esperança para o povo de Israel enquanto povo. Eles chegaram ao fim de linha, por assim dizer. Mas notem, não percam o contexto em que estas palavras são ditas. Notem como Deus foi paciente. Notem como Deus foi misericordioso ao longo da história. Sabem quantos anos passaram desde o êxodo do Egito até ao templo de Amós? Cerca de 700 anos. Foram séculos de história. Foram séculos de desobediência. Foram séculos em que Deus foi paciente e misericordioso com Deus. Foram séculos em que Deus procurou discipliná-los, mas eles não quiseram ouvir. Notem exatamente isso, é o que Deus lhes chama a atenção. Notem em Amós, capítulo 4, versículos 6 e 11. Quando Deus diz assim, por isso também vos dei limpeza de dentes. Aqui limpeza de dentes não significava que eles escovavam os dentes todos os dias. Limpeza de dentes significava que não havia comida. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Ok? Isto era o castigo de Deus, era disciplina para eles reconhecerem os seus pecados. Mas o que é que o texto diz? Diz, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, ainda outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta ou pelo gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito, e os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns de entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim,
diz o Senhor. Deus é gracioso. Deus é gracioso connosco ao preservar o livro de Amós, para que sirva de exemplo para nós, queridos irmãos. Ao vermos a forma como o povo de Israel caiu em desgraça, ao vermos o julgamento severo que caiu sobre eles devido ao seu orgulho, devido à sua desobediência, que, queridos irmãos, saibamos nós ouvir os avisos de Deus. Não esperemos pelo julgamento final. No livro do Apocalipse, por 7 vezes nós lemos a repetição dada às igrejas. Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, etc. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos o que o profeta Ezequiel diz em Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Esta é exatamente a mesma exortação de Amós. Deus, na sua graça, enquanto diz estas palavras duras, enquanto expõe o seu pecado negro, quer chamá-los ao arrependimento. Vejam em Amós capítulo 5, versículos 4 a 6. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vejam ainda os versículos 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e assim estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Notem, a destruição de Israel é certa, mas Deus irá poupar um remanescente. Mesmo passado séculos de avisos, mesmo no meio do seu pecado e da sua culpa, Deus continua a estender a sua graça sobre todos aqueles que se arrependem. O aviso de Deus é contundente, porque o perigo é real. O aviso de Deus é sério, porque o julgamento aproxima-se. As palavras são duras, mas são para a sua salvação. E finalmente o livro de Amós revela a graça de Deus para conosco, porque ao revelar o pecado de Israel, revela também o nosso próprio pecado. Qual de nós pode dizer que não é orgulhoso? Qual de nós pode dizer que cumpre de forma perfeita a lei de Deus? Qual de nós não pode ser acusado de idolatria? Mas ao revelar o nosso pecado, o livro de Amós antecipa o que Deus vai fazer em favor do seu povo. Quando lemos no Novo Testamento as palavras registadas do Senhor Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na sua graça, Deus não apenas expõe o nosso pecado, Ele mostra o que nós merecemos, mas na sua graça, Deus providencia a solução para o nosso pecado, para a nossa culpa. Na sua graça, Deus Pai enviou o seu Filho, Deus eternamente com Ele. E o seu Filho tornou-se homem para fazer o que nós éramos completamente incapazes. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita de obediência à lei. Mas Ele também morreu para pagar a culpa dos nossos pecados. E Ele é a nossa única solução. Em Amós nós lemos estas palavras terríveis. Em Amós capítulo 5, versículos 18 e 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor.
Meus queridos irmãos, a única razão pela qual podemos confiar que no dia do julgamento seremos ilibados das nossas acusações não é porque nós mesmos não somos culpados. A única razão pela qual podemos confiar é porque o julgamento que nós merecíamos foi cumprido no Senhor Jesus. Para que o dia do Senhor para nós seja um dia de luz e de salvação, teve de ser para o Senhor Jesus um dia de trevas e de julgamento. No livro do evangelista Mateus, no capítulo 27, quando nós lemos a narrativa da crucificação de Jesus, vemos cumprida de forma exponencial este dia do Senhor que o profeta Amós falou. A imagem de trevas e de julgamento caíram de forma literal no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado. Lemos em Mateus capítulo 27, versículos 45, 46 e também 51. Quando Jesus estava a ser crucificado, nos diz o texto que desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até à hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E um pouco mais à frente diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Naquele dia, naquela cruz, o Senhor Jesus foi julgado e castigado no nosso lugar. Para que tu e eu possamos estar aqui reunidos a louvar a Deus, o Senhor Jesus teve de sofrer no nosso lugar. Para tu e eu entrarmos hoje mesmo na presença de Deus com ousadia e confiança, com alegria, como estamos a fazer, e como louvamos já o nosso Deus hoje, o Senhor Jesus teve de experimentar pela primeira vez na sua vida a presença de Deus como julgamento e não comunhão. Para tu e eu sermos reconciliados com Deus, o Senhor Jesus teve de experimentar a reprovação e o desamparo do Pai. Compreendes tu estas coisas? Compreendes tu o teu pecado? Compreendes tu a justiça de Deus? Compreendes tu o amor e a graça de Deus na tua vida? Já colocaste a tua fé no Senhor Jesus? Já te arrependeste dos teus pecados? Compreendes que o Senhor Jesus não morreu em vão, mas para te dar uma nova vida? Se sim, se já te arrependeste e colocaste a tua fé no Senhor Jesus, a exortação de Deus através de Amós continua válida. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai do céu, nós louvamos-te na tua santidade. Tu és perfeito e justo em todas as coisas. Vimos a ti humildemente, porque sabemos que estamos longe da tua perfeição. Sabemos que merecemos o teu justo castigo e condenação. Mas também louvamos o teu nome, porque através do teu Filho Jesus tu nos reconciliaste contigo. E aquilo que nós desejamos, ó Pai, e pedimos nesta manhã, é que a tua salvação seja evidente nas nossas vidas. Ó Pai, aquilo que nós pedimos é que o Senhor Jesus não tenha morrido em vão por nós. Ajuda-nos a viver de forma obediente, a cumprir a tua lei, a sermos santos como tu és santo, perfeitos como tu só és perfeito. Nós oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.